Ouço uma voz no silêncio a me falar. Sinto na brisa uma paz tão singular. Vou desfrutar deste lindo jardim. Sei que meu Pai sempre está a me olhar. Minha oração é a Ti me entregar. Meu coração quer estar junto ao Teu poder, Te tocar, conversar, abraçar. E no jardim ao Teu lado sempre estar. Vejo entre as nuvens o toque da mão de Deus, mas Sua presença não está neste lugar. Não sei se posso essa dor suportar, Mas se é Teu plano, seja feito o Teu querer. Minha oração é a Ti me entregar. Meu coração quer estar junto ao Teu poder, Te tocar, conversar, abraçar. E no jardim ao Teu lado sempre estar, sempre estar. e num jardim ao teu lado sempre. Oremos. Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, agradecendo pelas bênçãos recebidas, por seu cuidado, por seu amor. Estamos aqui não apenas para assistir um culto, mas para prestar um culto ao Senhor. Abençoe a cada um de nós. Ajude, Pai, que possamos crescer na nossa fé e que o Senhor esteja a cada momento de nossas vidas. Isso é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado a todos. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos felizes hoje. Eu tenho certeza que aqui para a instituição e cada professor é uma alegria muito grande ver a igreja tão cheia quanto hoje. Porque no período de férias a igreja fica bem reduzida. A nossa alegria não é simplesmente pelo número, mas porque você hoje está aqui. E tenha certeza disso, nós oramos individualmente por cada um de vocês. Nós pedimos a direção de Deus para que você possa retornar. Não pelo bem da instituição, mas para o seu próprio bem, porque nós sabemos que aqui é o lugar aonde você deve estar. Essa manhã eu gostaria de agradecer a Deus porque você está aqui. Mas eu queria agradecer também a Deus por aqueles que ainda vão chegar. Sabe, nós não precisamos esperar as coisas acontecerem para poder agradecer a Deus. Se nós pedimos com fé, nós podemos agradecer antecipadamente. Essa manhã eu gostaria de estudar uma história com vocês. Gostaria de saber de vocês, quantos aqui conhecem a história do bom samaritano? Deixa eu ver as mãos. Ok. Mas não é essa que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre o samaritano grato. Você já ouviu a história do samaritano grato? Ela também está na Bíblia, está no mesmo livro da história do bom samaritano. Ela está no livro de Lucas. Lucas é um evangelista especial.
Se você observar bem, Lucas é alguém preocupado com detalhes e informações. Lucas é o evangelista que registra o maior número de parábolas. Lucas também registra uma grande quantidade de milagres, e grandes milagres de Cristo. Milagres de cura, milagres de ressurreição, milagres de expulsão de demônios, de transformações, milagres de multiplicação de pães, uma série de milagres. Hoje nós vamos estudar um desses milagres. E o que é muito comum? O milagre ocorrer, a pessoa receber a bênção e não voltar para agradecer. Esse samaritano grato, ele fazia parte de um grupo de 10 homens. Eu posso dizer que eram 10 homens misteriosos. Por quê? Nós não sabemos exatamente a origem desses homens. Eles podem vir de diversas origens, de origens diferentes, de tribos diferentes, podem ter idades diferentes, e até determinado momento da vida, eles viveram uma vida tranquila, mas, num determinado momento, acontece algo. Pode ser uma mancha branca, poderia ser uma ferida que não se curava, e eles sabiam exatamente o que deveriam fazer numa situação como essa. Eles deveriam ir até o sacerdote para receber um diagnóstico. Infelizmente, para esses 10 homens, o diagnóstico foi o mesmo: lepra. A lepra era uma doença que não tinha cura naquela época. Na verdade, esse diagnóstico era essencialmente uma sentença de morte. Mas ao invés do paciente estar agora rodeado dos seus parentes, tendo assim os seus cuidados paliativos, aquela atenção nos seus últimos dias de vida, o que acontecia era bem diferente. Eles passavam a ser considerados como párias da sociedade. E eles tinham que ser enviados para colônias e lá viverem isoladamente, longe da família e dos amigos. Era essencialmente uma sentença de morte em vida naquela época. E se eles tivessem que se aproximar de alguém, você sabe, eles tinham que gritar: impuro, impuro, fique longe. As pessoas não podiam se aproximar deles, primeiro porque elas poderiam se contaminar, mas além disso, elas seriam consideradas impuras e teriam que passar por um ritual de purificação para poder participar do culto e das atividades religiosas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, e vermos a história, então, do samaritano grato. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, mas antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou Lucas a escrever esse evangelho, ilumine a cada um de nós ao estudarmos, para que nós possamos compreender a importância desse relato em nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos, nós precisamos deixar bem claro que as histórias na Bíblia elas não foram escritas simplesmente para contar histórias. Não é apenas para nós termos uma informação. As histórias elas são separadas com um propósito mais importante que esse: apresentar quem é o nosso Deus. E, além disso, mostrar o que Deus espera de cada um de nós. Então, ao nós lermos as histórias bíblicas, nós precisamos estar atentos a como essa história revela a Deus e como essa história mostra o que nós devemos ser diante de Deus. Vamos começar lendo os versos 11 a 13. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. É bem provável, a tradução talvez melhor aqui seria pela fronteira entre Samaria, e a Galiléia. Alguns entendem que aqui já era uma região da Pérea, que fazia parte da Galiléia. E provavelmente, por problemas entre judeus e samaritanos, Cristo, com seus discípulos, teve que passar margeando essa fronteira. Enquanto Cristo está passeando, está margeando essa fronteira, caminhando em direção a Jerusalém, aparece um grupo de leprosos.
É curioso que, se você continuar lendo o texto, você vai ver que um desses leprosos era um samaritano. Em condições normais de vida, nunca um samaritano estaria morando junto com judeus. As diferenças eram muito grandes, o preconceito de um com o outro era muito grande. Mas sabe, o problema de saúde fez que as diferenças étnicas e religiosas não fossem tão importantes. E agora eles moravam juntos. É interessante que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida simplesmente para que barreiras possam ser quebradas. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, ao invés de nós estarmos reclamando, pare para pensar o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez aquele grupo nunca seria um grupo se estivessem com saúde. A única esperança deles era um milagre. Eles já tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Eles sabiam que Jesus havia feito o surdo ouvir, o mudo gritar de alegria, o cego ver, o coxo saltar, e eles imaginavam, é possível que Jesus também possa fazer um milagre por nós. Mas será quando? Será que em algum momento Jesus passaria por aqui, passaria perto de leprosos, iria próximo a uma colônia de leprosos? Ele não tem nada para fazer por aqui. Mas a história conta que Jesus está passando por ali. E eles percebem, e eles notam que Jesus está agora indo na direção deles. Aqui o texto diz que a uma determinada distância eles clamam a Jesus. Pelas leis rabínicas, eles deveriam ter uma distância mínima de pelo menos 100 metros. E se alguém aproximasse deles, o que ele deveria dizer? Imundo, imundo. Mas não é isso que os leprosos falam. O que os leprosos dizem? O que está aí na sua Bíblia? Mestre, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós. A primeira coisa que eu percebo nesse grito deles é que eles não estão gritando imundo, imundo. A segunda coisa que eu percebo é que eles também não gritam, Senhor, nos cure. Eles não pedem a cura, eles pedem a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus. Às vezes nós queremos fazer pedidos específicos para Deus. Nós aprendemos que a melhor coisa para pedir a Deus é a sua misericórdia, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que é melhor. Mas a segunda coisa que eu percebo no grito deles é a tristeza, é a dor. Imagine o que era a vida de um leproso naquele momento. Distante da família, distante dos amigos. Eles tinham que cobrir o rosto. E você sabe que para Israel, para a cultura judaica, o rosto era muito importante. Quando você diz buscar a presença de Deus, a mesma expressão é utilizada para a face. O rosto tinha um significado muito importante, você só podia ter intimidade com a pessoa quando você visse o rosto dessa pessoa. O agrado era observar o rosto de uma pessoa. A pessoa que tinha um rosto coberto, ela não podia ter intimidade nenhuma com as outras pessoas. Além disso, essa era uma doença que era identificada como uma doença com castigo divino. E mais que isso, era a pior das doenças relacionadas ao castigo divino. Se as doenças daquela época poderiam ser consideradas por alguns como um desagrado divino, a lepra era a certeza que alguém havia pecado. Então aquelas pessoas, além de não ter um relacionamento social, um relacionamento familiar, elas ainda se sentiam culpadas pela lepra e se consideravam como plenamente perdidos. Mas ainda assim eles olham e gritam, Jesus, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. O verso 14 diz o seguinte, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Há só uma razão porque Jesus olha para eles e diz, vá até os sacerdotes. Porque eram os sacerdotes que tinham dado o diagnóstico que eles eram impuros, que eles estavam agora com lepra. E eram os sacerdotes que tinham o poder de declará-los limpos. Então Jesus manda a que eles vão até o sacerdote declararia a eles limpos e faria o sacrifício, para que eles pudessem voltar para as suas vidas. Uma mensagem que nós observamos em Cristo é que não há indesejáveis. Ninguém pode se dizer totalmente impuro, porque Cristo pode purificar qualquer um.
Se Ele purificou os leprosos, Ele pode purificar a cada um dos nossos pecados. Às vezes nós somos semelhantes a eles. Temos uma doença que nos afasta dos nossos parentes, dos nossos amigos, que é o pecado. Mas ainda assim essa doença, Cristo pode purificar, como Ele purificou aqueles leprosos. Aqueles homens, eles estavam ansiosos pela cura física. Mas se você observar atentamente, diz que Jesus, Ele fala com eles a partir do momento que Ele os vê, não quando ouve. Vê, e quando Ele vê, Ele tem a compaixão. Eu creio que Cristo viu aqueles homens antes de ouvi-los. Mas o ver de Jesus é muito mais do que o nosso ver. Jesus não estava olhando para os corpos deles, leprosos, já degradados e destruídos, mas Cristo estava olhando para o coração deles. Cristo não tinha apenas a cura física para dar. Cristo tinha a cura espiritual para dar a cada um deles, assim como para cada um de nós. O problema é que hoje em dia nós vemos muitas pessoas clamando a Deus e dizendo, olha, se eu tiver um carro melhor, eu vou ser feliz. Se eu tiver um emprego melhor, se meu salário aumentar, eu serei feliz. Se eu me casar de novo, eu vou ser feliz. E as pessoas acham que é simplesmente ter um brinquedo novo e tudo vai ser resolvido. Cristo olhava para eles, para a lepra deles, mas olhava para o coração. Cristo tinha mais para dar para eles do que simplesmente a cura. Jesus sabia qual era a verdadeira necessidade, essa necessidade era a salvação. Sabe, Jesus nos vê de maneira que nós nunca vamos nos ver. Ele conhece a minha e a sua necessidade muito melhor do que nós conhecemos. E é por isso que nós precisamos aprender a pedir a misericórdia de Deus e não fazer uma lista completa das coisas que nós desejamos. Agora observe, Jesus não vai até eles para lavá-los, colocar a mão sobre a cabeça deles. Ele simplesmente usa 5 palavras. Vai, mostrai-vos aos sacerdotes. Agora observe que eles não foram curados imediatamente. Eles são curados a partir do momento que eles começam a seguir as instruções de Jesus. É a partir do momento que eles começam a seguir as instruções que a cura acontece. Sabe, às vezes nós pedimos uma série de coisas para Deus. Nós sabemos o caminho que devemos seguir, mas nós optamos por escolher outro caminho. Como nós queremos receber as bênçãos de Deus, da saúde, por exemplo, se nós não fazemos as orientações de Deus, não seguimos as instruções de Deus? Nós aprendemos que quando você segue a instrução de Deus, as coisas acontecem, os milagres aparecem. É no caminho do dever que Deus usa a sua misericórdia para cada um de nós. Sabe, às vezes nós começamos a pensar, e pode ser que alguém aqui tenha dúvida, será que eu seguindo a orientação de Deus eu posso ser feliz? Como que eu vou ser rico se eu tenho que dar dízimo, oferta, pacto? Como que eu posso crescer socialmente se eu não posso frequentar determinados lugares? Como eu posso ser feliz se eu não posso fazer isso, aquilo outro? Nós precisamos entender que o plano de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. O jeito de Deus é sempre o melhor. Eu imagino aqueles 10 leprosos dizendo, não, mas não pode ser tão simples assim. Imagine ir lá e apresentar para o sacerdote, não aconteceu nada. O segredo é simples, siga a instrução de Deus, siga a orientação de Deus. Ela não tem que seguir a lógica humana, ela não tem que seguir o raciocínio humano, mas ela é muito lógica e muito racional. Mas é a lógica e a razão divina, que às vezes nós não compreendemos. É simples, siga o plano de Deus. Vamos ver os versos 15 e 16. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Observe que Cristo não os curou imediatamente. Ele estava exercitando a fé daqueles homens. A única maneira de nós chegarmos até Cristo é através da fé. Enquanto eles estavam se dirigindo ao sacerdote, eu imagino que um olhou para o outro e começou a perceber que aquelas manchas brancas, aquelas feridas começaram a desaparecer. Tal é o caso que acontece conosco. Quando a fé é exercitada, a salvação é realizada. No mesmo instante, Deus não precisa de dias, meses e anos para realizar a salvação.
Quando você toma a decisão, quando você entrega a sua vida, quando você exercita a sua fé no Salvador, a salvação é realizada. 9 deles receberam um corpo novo. Um deles recebeu, além do corpo novo, um coração novo. 9 correm para ir até o sacerdote e agora receber a sua vida de volta. Um para e retorna para Cristo, para agradecer. E o mais impressionante de tudo é que esse era um samaritano. Os outros 9, judeus, povo do pacto, povo da aliança, povo de Deus, não conseguem ter o espírito de gratidão. Agora, aquele que era excluído da aliança, é esse que volta. Veja a observação de Jesus no verso 17. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Essa é a pergunta. Sabe, muitas pessoas preferem não receber nada para poder ter o direito de não agradecer. Não querem receber a dádiva, não querem receber uma ajuda, porque não quer ser devedor da gratidão. Jesus ainda pergunta hoje: onde estão os 9? Imagine na igreja, na nossa igreja, onde estão os 9? Sabe, às vezes nós vamos para um culto de oração, e às vezes alguém se levanta e dá um testemunho e agradece a Deus. E quando ele agradece, às vezes a gente fica um pouco envergonhado, porque ele recebeu uma bênção exatamente igual a que nós recebemos, mas nós não voltamos para agradecer. Nós olhamos para algumas pessoas tão felizes e às vezes nós somos até críticos, mas só isso? Você está tão grato só por isso? Será que nós somos dos 9? Será que quando Deus faz algo, nós voltamos para agradecer? Você tem agradecido a Deus? Você tem sido grato pelo que Deus tem feito a você? Sabe, a cada dia eu sou desafiado para não ser como um dos 9, porque é natural nós sermos como um dos 9. Eu pergunto: você agradece pelo alimento? Pelo cuidado de Deus? Eu tenho certeza que nós agradecemos por muitas coisas. Mas eu queria perguntar a você já parou para pensar como Deus é detalhista? Como Deus cuida dos pequenos detalhes? Quem teve filho recentemente sabe do que eu estou falando, porque quando você vai preparar o quarto da criança, você cuida de todos os detalhes e quer fazer, e é o papel de parede, é o berço, é aquele, tudo, mesmo que aquela criança recém-nascida não perceba nada daquilo, a gente quer fazer, e espera que as pessoas observem os detalhes, não é assim? Quando você vai dar um presente, vai fazer algo diferente, vai fazer uma comida, põe aquele enfeite ali na comida, aquele detalhe, a gente espera que as pessoas percebam. Agora eu pergunto: você percebe os detalhes que Deus fez? Você já agradeceu alguma vez pelos variados sabores dos alimentos? Podia ser só jiló. Você já parou para pensar que tem um gosto para cada um? Tem uma textura de alimento para cada um? O mundo podia ser em preto e branco. Você já agradeceu pelas cores? Você já agradeceu pelas notas musicais? Você já agradeceu por cada detalhe que Deus faz? São tantos detalhes, só que é natural, é normal, é comum. Nós não paramos para agradecer. Nós só começamos a dar valor quando nós perdemos. Se você fosse parar para pensar cada detalhe que Deus faz, deixar o verde que acalma, quanto verde tem, quanto detalhe, Deus preocupado com os mínimos detalhes. Será que nós estamos agradecendo a Deus pelos pequenos detalhes? O que parece é que às vezes nós olhamos assim com o coração duro e achamos que tudo que Deus faz é por obrigação dele, Ele nos deve porque eu sou cristão, porque eu estou na igreja, e se eu sou fiel a Deus, Ele tem que me dar. Sabe, quando nós chegamos a esse ponto, é até difícil para Deus poder nos usar. A pergunta é: será que eu sou verdadeiramente grato? Será que eu sigo 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças? Parece que tem alguns momentos que não são fáceis para ser grato. Em tudo, no sofrimento. Ontem nós ouvimos um pouco sobre a questão do sofrimento. Mas se você não consegue encontrar gratidão num momento de dor, pelo menos lembre-se que essa dor vai ser passageira. E por isso nós devemos ser gratos. Lembre-se que você tem um Deus que está no controle, e por isso você deve ser grato.
a pergunta volta: aonde estão os 9? Eu imagino quantas vezes o Salvador faz essa pergunta a cada dia, especialmente em relação àqueles que receberam a graça divina, que receberam o poder de Deus em suas vidas. Quantas vezes nós somos ingratos? Quantas vezes nós não voltamos para agradecer? Cristo está hoje aqui para te dar a salvação, para te dar o perdão, mas também para receber a sua gratidão. O problema é que às vezes nós acabamos de receber e queremos mais. Sabe, meu pai contava uma história do meu irmão mais velho. Uma vez ele o levou para o trabalho. Ele tinha 2 ou 3 anos de idade. E aí um dos amigos do meu pai deu uma bala para ele. E o meu pai, né, já tinha ensinado meu irmão boas maneiras, e disse para ele assim: como é que se fala? E a resposta dele foi a seguinte: dá uma para o papai também. E aí os amigos começaram a falar: você está treinando o garoto e tal. Meu pai, lógico, foi envergonhado. Mas é assim que nós fazemos. Você acaba de receber algo de Deus, ao invés de agradecer, o que eu faço? Acabamos de receber algo de Deus, o que a gente faz? Pede mais. Eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Houve um milagre, eu voltei para o colégio, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós precisamos aprender a parar para agradecer. Sabe, eu tenho visto pessoas tendo um bom emprego, se formando, indo bem, tendo um bom casamento, mas não voltando para agradecer. A questão não é dizer obrigado, a questão é voltar no caminho com o Salvador, é seguir agora junto com o Salvador. Entenda, você pode receber bênçãos de Deus ainda sendo ingrato, ainda tendo o coração duro, mas você vai receber os presentes, mas esses presentes não vão ter valor, porque o mais importante é a caminhada com o Salvador. Porém, a pergunta continua: aonde estão os 9? Eu fico imaginando, aqueles 9, por que eles não voltaram? Quem sabe eles queriam a sua vida de volta rapidamente, eles queriam agora aproveitar a vida que tinham, a segunda chance. Eu fico tentando imaginar o que passou pela cabeça de cada um. E isso aqui é só uma sugestão. Talvez o primeiro esperou para ver se a cura era mesmo real. O segundo esperou para ver se ela iria durar. O terceiro disse que iria ver Jesus mais tarde, quando tivesse tempo. O quarto chegou à conclusão que realmente nunca tinha tido lepra. O quinto pensou que de qualquer jeito teria sido curado. O sexto agradeceu aos sacerdotes. O sétimo disse: bem, Jesus não quis fazer isso. Aconteceu. O oitavo talvez tenha dito assim: eu já estava ficando bom mesmo, né? E o nono: qualquer rabino poderia fazer isso. Sabe, nós olhamos e imaginamos esses leprosos, falamos: que coisa ridícula, como é que eles não veem um milagre? Mas infelizmente é assim que acontece conosco. Nós normalmente procuramos racionalizar os milagres. Olha, eu passei, mas eu estudei muito. Eu construí essa casa, mas você não sabe o trabalho que me deu. Nós sempre queremos o mérito. É milagre, é Deus que está dando, mas nós queremos apontar a nossa parte. Aquele samaritano foi diferente. Ele obedeceu ao mestre, ele percebeu que ele estava curado. Ele viu que a cura era real. Ele conhecia a doença que tinha. Ele voltou para agradecer a quem de direito. Ele sabia que nenhum rabino poderia curá-lo, apenas o próprio Messias. Ele conhecia a doença que tinha. E ele sabia que se Jesus não aparecesse, só pioraria a sua situação. Enquanto ele era leproso, havia uma barreira entre ele e as pessoas. Mas agora que ele tinha sido curado da lepra, não havia mais essa barreira. E agora ele está diante de Jesus. Sabe, às vezes nós criamos barreiras. Fala: olha, eu não consigo me aproximar de Cristo por causa disso, por causa daquilo. Saiba de uma coisa: Cristo pode derrubar a barreira. Cristo sempre derruba as barreiras. Vamos para os versos 18 e 19. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Observe essa última afirmação: a tua fé te salvou. Aqueles 9 estavam preocupados em receber presentes para a vida terrena, e receberam. Mas esse 10º, ele tinha uma preocupação maior. Ele sabia que Jesus tinha mais presentes para dar.
Jesus tinha mais dons para dar. Ele tinha o dom da vida eterna. E é nisso que esse último se agarra. Esse samaritano, ele tem a cura que os outros 9 não tiveram. Ele tem a cura espiritual. E quando Cristo entrega isso, Cristo exclama: aquele estrangeiro, o mais improvável, é o que percebe, é o que nota. É o que nota o milagre que está acontecendo. Nós precisamos entender, tudo que nós temos pertence a Deus. Todo o crédito é dele. Até mesmo a sua casa, seus bens e os seus talentos e as suas habilidades, todas pertencem a Deus. Quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos entender que nós não temos mérito nenhum. Tudo é dado por Deus para que você utilize por um determinado tempo. E depois desse tempo, volta para Deus. Precisamos entender que Deus está no controle das nossas vidas. Ele tem muitos presentes a nos dar nessa vida, mas Ele tem um presente muito maior a dar na vida eterna, que é a sua graça. Por outro lado, alguns podem não estar querendo agradecer a Deus, não entendendo motivos para agradecer a Deus, porque tem passado por dor, por sofrimento, por doença na família, quem sabe uma quebra de relacionamento, quem sabe alguém que lutou as férias inteiras e chegou aqui, ainda não fez a matrícula, não sabe como fazer a matrícula, como será? E pergunta, será que eu tenho motivos para agradecer a Deus? Será que ainda assim eu posso agradecer a Deus? Lembre-se, Deus está no controle. E se Ele está no controle, nós podemos agradecer a Ele. Nós podemos agradecer porque os nossos pecados foram perdoados na cruz. Nós podemos agradecer porque Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Nós podemos agradecer porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu gostaria de concluir apresentando 3 características desse samaritano. 3 características, 3 diferenças básicas em relação aos outros 9. Em primeiro lugar, a percepção da gratidão. Ele percebia o que Jesus estava fazendo na vida dele. Ele percebia o que Jesus poderia fazer e o que ele já estava fazendo. Aqueles outros 9 perceberam apenas a cura, e por mais ingratos que fossem, eles receberam a cura. É claro que essa era uma cura que não duraria para sempre. Em algum momento o salário do pecado alcançaria eles morreriam. É possível que eles tenham uma nova enfermidade, um problema, o fato é que eles morreram. E toda aquela cura que eles receberam naquele dia, naquela fronteira, um dia acabou. Mas esse samaritano, ele entendia que Jesus poderia dar muito mais para ele, e algo que duraria eternamente. Ele tinha percebido o que Jesus estava fazendo na vida dele. Observe, todos nós aqui não passamos fome, temos roupas, estamos hoje aqui vivos, e às vezes a gente acha que o dom da vida é algo pequeno, mas quantas pessoas estão morrendo e nós continuamos vivos aqui, estamos aqui de volta. Nós precisamos entender os motivos para agradecer. E sabe, quando nós agradecemos, quando nós percebemos tantos motivos que Deus nos dá para agradecermos, nós começamos a ser gratos. E quando nós somos gratos, o amor de Deus habita o nosso coração. E as coisas começam a acontecer. Em segundo lugar, ele percebeu a prioridade da gratidão. Quando ele viu a cura, ele voltou. Eu acho isso bem interessante, porque era para ele ter ido ao sacerdote, e ele volta, e o mais grave é que ele está desobedecendo uma ordem de Cristo. Cristo disse para ele, vá até o sacerdote. Os outros 9 poderiam argumentar, olha, Jesus falou para nós irmos, você vai desobedecer? Obedeço ou não obedeço? Aquele samaritano entendeu a prioridade da gratidão. Ele sabia que ele tinha que ir ao sacerdote, mas ele tinha algo mais importante. Mais importante, ir ao sacerdote poderia ser depois. Ele precisava voltar e agradecer. Deus chama a sua igreja para dar glória a Ele, e às vezes nós achamos que as outras coisas são mais importantes que isso. Sabe, eu acredito que aquele homem estava decidido a obedecer a Jesus, mas ele entendia que tinha algo mais importante. E é curioso, Jesus está mais satisfeito com esse samaritano diante dele do que com os outros 9, que estão lá no templo oferecendo sacrifícios a Deus. Não é estranho?
O natural era Jesus estar feliz com aquele que está no templo oferecendo sacrifícios, mas ele está mais feliz com aquele que não foi ao templo, mas foi até ele. Por quê? Aquele samaritano ele está diante do verdadeiro sacerdote e está fazendo o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício do coração. Ele entendia a prioridade da gratidão. Se você não entender a prioridade da gratidão, logo, logo, tudo que você faz para Deus vai ser por obrigação e vai perder o sentido. E em terceiro e último lugar, ele soube dar glória a Deus. Ele se aproximou de onde Jesus estava, e ele deu glória, ele cai de joelhos, ele clama a Deus, ele reconhece quem é Deus. Ele olha para Jesus e sabe que tem que dar glória, ele tem que dar glória de maneira clara. Eu gostaria de, nessa manhã, perguntar a você: você tem percebido como Deus tem te abençoado? Você tem a percepção da gratidão? Queria fazer um pequeno exercício com você. Eu gosto de fazer isso de vez em quando eu estou com problemas. Ficar pensando. Pense um pouco, lá atrás, na infância, quantas coisas Deus foi resolvendo? Quantas coisas aconteceram na sua vida que pareciam sem sentido, sem solução, e de repente foram resolvidos? Quantos problemas que ficaram para trás? Imagine a sua decisão de vir para cá. Quantas dificuldades até vir, como Deus foi resolvendo? Resolvendo a cada momento, a cada instante, coisas que pareciam impossíveis, e as coisas estão sendo resolvidas. Agora imagine os detalhes. Não os detalhes gerais que eu acabei de mencionar, mas aquelas coisas que você sabe que é um capricho de Deus na sua vida. Você queria uma casa de uma cor, e de repente, quando você vai na casa, é daquela cor. E Deus, eu imagino que já aconteceu isso com vocês algumas vezes. As coisas serem não apenas como eu precisava, mas do jeito que eu gostava. Deus prepara ali com aquele detalhe. Você já agradeceu por isso? E em terceiro lugar, quantos livramentos que nós não temos nem ideia e nós só vamos saber na eternidade? Você já agradeceu pelo que você não sabe que aconteceu? Parece uma coisa um pouco difícil, né? Mas quantos livramentos, quantas coisas Deus fez? E nós não paramos para agradecer. Bom, se você entende o que Deus fez, eu acho que o próximo caminho é entender a prioridade da gratidão. Não dá para ser depois, não dá para marcar um dia, não dá para vir depois, me organizar. Nós devemos agradecer a Deus agora, diante dEle. Nós precisamos dar glória a Deus. Nós vamos ouvir uma música agora, com o Éder e com a Melissa. E se é o seu desejo agradecer a Deus, eu gostaria que você viesse aqui na frente. E ao final nós vamos olhar de joelhos, assim como aquele samaritano, diante de Deus, para agradecer. Mas enquanto você ouve a música, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida. Tantas coisas que você não teve ainda tempo de agradecer. E agradeça a Deus. Deus está aqui para perdoar todos os nossos pecados, inclusive os pecados de ingratidão. Que nós possamos separar agora esse tempo, e ao final da música, se for o seu desejo, venha aqui à frente, e nós vamos cair de joelhos diante de Deus para agradecer pelos milagres na nossa vida. Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por
seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos. E quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Vamos nos colocar de joelhos diante de Deus. Pai querido, nesse momento queremos aproveitar para agradecer ao Senhor todo o cuidado que o Senhor tem, tudo que o Senhor tem feito por nós e que ainda fará. Sabe, Pai, às vezes a vida nesse mundo é tão corrida, nós olhamos tanto para as nossas necessidades que às vezes não temos tempo de voltar para agradecer. E às vezes quando agradecemos é rápido demais. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, mas que também transforme o nosso coração, que nós possamos ser como aquele samaritano que volta para agradecer, que entende que tudo que o Senhor tem feito é o melhor para cada um de nós, e que tudo que nós temos vem de Ti. Abençoe-nos, Pai, fortalece a nossa fé, ajude, Pai, a que nós possamos a cada momento viver aqui na terra, mas com os olhos no céu, entendendo que tudo que temos e que somos pertence a Ti. E ajude, Pai, que nós possamos a cada dia sermos gratos por todos os Seus dons, mas especialmente pelo dom da graça, e que nós possamos receber esse dom e usá-lo para o crescimento da Sua obra. Fica conosco, dá-nos um bom restante de sábado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Flávio, pela bela mensagem de gratidão. Primeiramente, também nesta manhã, eu quero agradecer os nossos amigos que estão nos visitando. Principalmente encontrei uns aqui no meio, a família do Denis e do Ademir, que Deus os abençoe. Muito bom tê-los conosco. E também aos outros amigos que eu não pude cumprimentar, eu não pude estar aí com vocês. Um forte abraço meu e da igreja. Quero dizer que a partir da semana que vem, nós estaremos com uma classe especial para os amigos. Você que está trazendo o seu amigo, trazendo os nossos companheiros de outra denominação para frequentar os cultos, no momento da escola sabatina nós teremos uma classe especial para os amigos. Vão estar com eles, levam eles junto com você. Também a classe dos universitários está ocorrendo no Salão de Atos, e no quiosque ao frente do feminino será a classe dos adolescentes. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam o pôr do sol às 17 horas. Se não estiver chovendo, no anfiteatro, se estiver chovendo, aqui na igreja. Traga a sua família.